Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente, voltando a pensar um pouco sobre o ministério pastoral feminino. Como no vídeo primeiro eu já falei, nós teremos uma boa caminhada para pensar sobre este assunto. E neste vídeo eu quero tratar agora uma perspectiva social da mulher, do mundo da época do Império Romano, dos tempos de Jesus, dos apóstolos e um pouco da cultura. Não será um intensivo com grandes profundidades, mas o suficiente para você entender como era a vida da mulher naquele tempo. Sabemos, claro, e tenho certeza que você, como estudante da Bíblia, sabe de que desconsiderar o contexto social, cultural da época dos escritores e fatos bíblicos que são relevantes para nós, é importantíssimo não desconsiderar o contexto social. Porque nesses tempos, com relação aos nossos tempos, há grande diferença em muitas áreas. O contexto cultural, social, línguas, enfim. Porque ignorar essas questões sociais pode resultar em interpretações distorcidas e uma perda da compreensão dos próprios textos. E creio eu que todos os estudantes da Bíblia pensam isso. Mas o mais importante não é somente saber isso, mas aplicar em todos os textos bíblicos. Os textos do Antigo Testamento que se referem à construção de casa, à maneira de cultivar a terra, à maneira de tratar os filhos, são contextos totalmente diferentes aos nossos contextos sociais e culturais. Isso é fato por causa da própria revelação progressiva de Deus. As epístolas de Paulo contém orientações específicas para as comunidades cristãs da época e interpretá-las sem considerar o contexto social pode levar a conclusões inadequadas. Então, desta maneira, eu te peço que você tome atenção nesta aula ou neste vídeo e que nós poderemos, então, ver da melhor maneira a compreensão bíblica do ministério pastoral feminino. Ok? Então, solta a vinheta e vamos para nossa próxima aula, nosso próximo vídeo, número 2, tratando esta questão tão importante para a vida da igreja e para a vida do ministério pastoral feminino. Um grande abraço, vamos lá soltar a vinheta e com certeza você e eu seremos profundamente edificados na palavra de Deus. Bom, estamos de volta agora para entrar no nosso tema. Com certeza, você sabe muito bem de que a Bíblia não foi escrita assim de uma forma contemporânea aos eventos. Porém, demorou-se um bocado de tempo. Jesus morre aproximadamente no ano 33, 33 é a sua crucificação, e ele então deixa seus discípulos, e a partir dali então vem o acontecimento do Pentecostes e a formação da igreja, e possivelmente os primeiros livros são próximos do ano 60, principalmente os evangelhos. Paulo escreve talvez a primeira carta dos Gálatas, Tessalonicenses, Tiago também pode ter sido escrito nesse período perto do ano 50, enfim. E esses textos não chegaram montadinho, perfeitamente acomodados em uma gráfica, escrito, nada. Há um processo muito grande para a construção do Novo Testamento que dura séculos, pelo menos 400 a 500 anos, que é a formação do cânone neotestamentário. E é interessante ver que este
movimento chamado de os nazarenos, ou a seita, o que mais tarde seria conhecida como cristianismo, depois do ano 400, a Bíblia então passa a ser a norma para todos os ensinamentos cristãos, certo? Então, ali encontra-se várias coisas interessantes no tempo e também que se relacionam com as escrituras. E uma delas é aquilo que é claro nas escrituras, que quem interpretou a mensagem de Jesus, quem levou a mensagem de Jesus na sua grande parte, ou melhor, interpretou na sua grande parte, foram, logicamente, os homens, que tinham o comando do mundo da época. As fontes relativas ao cristianismo primitivo foram escritas e formuladas, na sua grande maioria, num contexto de cultura e de cosmovisão, onde o homem é central, ou androcêntrica. No mundo em que surge, então, as escrituras sagradas, a mulher era um ser à margem de tudo. Veja bem que no mundo grego, para sair um pouquinho do mundo do Império Romano, elas eram vistas sem impressão nenhuma. E a liberdade não era parte destas mulheres. Então isto é importante, porque quando o Evangelho, ou Jesus, ou Paulo, fala sobre as mulheres, principalmente no mundo grego, que não havia liberdade para estas mulheres, e a liberdade era atributo do homem somente, as palavras de Paulo, a fala de Jesus, por exemplo, com a mulher samaritana, com Marta e com Maria ali sentado para conversar, isso é um escândalo, é uma subversão no sentido de modificar a cultura. Veja bem que as palavras de Platão, que ele escreve, que possivelmente seu discípulo, ou discípulo de Sócrates, Platão tem aprendido com Sócrates, Platão fala, e possivelmente Aristóteles fala sobre isto, expressa esta realidade. Ele escreve assim: se a natureza não tivesse criado as mulheres e os escravos, teria dado ao tear a propriedade de fiar sozinho. Observa essa frase. A mulher não valia nem o valor, era diminuído ao valor de uma ferramenta que era algo que se trabalhava. Vamos dizer, era como aqueles pauzinhos que a mulher usa para tecer. É inadmissível no dia de hoje. Xenofonte, outro filósofo, vai afirmar dizendo assim: os deuses criaram a mulher para as funções domésticas, o homem para todas as outras. Para preparar a mulher, segundo este filósofo, ele dá o seguinte conselho: que esta mulher viva sob uma estreita vigilância, veja o menor número de coisas possíveis, ouça o menor número de coisas possíveis e faça o menor número de perguntas possíveis. Você vê qual era a perspectiva da mulher naquele tempo? E esta influência não era somente na filosofia grega, no mundo grego, também vai para o Império Romano, vai para o Império, para a religião judaica. Essas frases citadas revelam exatamente qual era a tendência nesse mundo, onde a mulher fica de fora ao mundo que existia ali na sociedade. Então, no ambiente palestino, ele ficava restrito tudo ao ser humano. E o ambiente palestino é onde está o mundo primitivo da igreja primitiva. E não era somente o mundo grego, mas também o mundo judaico. Vejam vocês o que nossos ancestrais, vamos colocar assim, ou a religião ancestral do cristianismo, vão dizer ou falar na religião judaica. Eles oravam, dizendo: louvado seja Deus, pois não me criou como gentil,
Louvado seja Deus, pois não me criou como mulher. Louvado seja Deus, pois não me criou como ignorante. Olha só, percebe o que Jesus fez? Ele toma os gentios, torna filho de Deus. Filhos do Altíssimo, de Jeová, de Javé, de Adonai. E agora ele toma a mulher, como é o caso da mulher samaritana, da que seguiam Jesus, que sustentaram Jesus no ministério, e as coloca num lugar, num pedestal, no alto, ou nessa altura, à luz da religião judaica. E não somente que essas mulheres que são, entre aspas, desprezadas, o judeu continuava orando assim. Observe, que as palavras da Torá sejam queimadas, mas não sejam transmitidas às mulheres. Todo aquele que ensina a Torá à sua filha, ensina-a a ser devassa. Eu fico pensando, o que será que Jesus ensinou à mulher samaritana? Você já leu João capítulo 4? É a primeira declaração teológica acadêmica, porque ele dá uma cátedra. Ali quando conversa, há uma cátedra. O que será que Jesus ensinou a Marta e Maria quando estavam ali, ou no caso, Maria tomou a melhor parte? É interessante isso. É interessante saber por que Áquila e Priscila, no caso Priscila, sabia tanto da lei. Quem ensinou a Priscila para que ela ensinasse também a Apolo? Interessante. Por isso que é importante o contexto histórico. Então, o que podemos ler a respeito das questões sociais da época, e não somente da época, mas fica registrado, por exemplo, na Mishnah, onde está muito sobre as tradições judaicas, interpretações da Bíblia, da Torá, do Antigo Testamento, a passagem que proíbe a mulher de ler essa escritura. Segundo alguns rabinos, a única função da mulher era de reproduzir o gênero humano. Expressões que até hoje se ouvem. Quantas vezes eu ouvi e ouço ainda hoje? Não, a mulher deve ficar em casa porque a função dela é cuidar das coisas domésticas e reprodução. Claro que a reprodução do ser humano é uma grande bênção, uma grande bênção que Deus dá, mas é usada de uma maneira para que a mulher não expresse todas as suas habilidades e dons que Deus lhe deu. Veja bem o que dizia alguns textos da Mishnah. Bem estão aqueles cujos filhos são homens, mal, no entanto, aqueles cujos filhos são filhas. Quando um menino vem ao mundo, vem paz ao mundo. Quando vem uma menina, nada vem. Nossos mestres disseram: 4 qualidades são evidentes nas mulheres. São comilonas, mexeriqueiras, preguiçosas e invejosas. Meu querido, esse era o mundo. Como tratava-se as mulheres naquela época. Nesse contexto de cultura e de cosmovisão centrada no homem, ou androcêntrica, foram formuladas as fontes relativas ao cristianismo primitivo. Não admira, pois, que nessas fontes a mulher seja apresentada como um fenômeno marginal da história cristã primitiva. Jesus era o homem. Mas este homem, observe, é isso que eu quero chamar a atenção. É numa cultura onde o homem trata a mulher como já foi lido, agora aparece, entre aspas, um revolucionário que diz que ama as mulheres de tal maneira que permite que estas, segundo Lucas, capítulo 8, sustente seu ministério. Ensina a uma mulher sobre Deus e Espírito e dá uma aula de adoração, o que a Torá proibia. Ensina e mostra como a Priscila ensina a Apolo
E vamos ver ainda outras coisas. E mostra então como era este Jesus e sua mensagem. Ensina que esta mulher, segundo Paulo, ela deve ser sim submissa, mas olha só, pensa um pouco, uma mulher que não tem valor nenhuma, agora recebe uma orientação paulina revolucionária. Por quê? Porque a gente se preocupa somente com o texto, de que a mulher seja submissa, mas esquece de que também está ali ao ladinho, que Paulo diz que o marido ame como Cristo amou a igreja. Vocês percebem essa valorização completa? Ou vocês percebem como Paulo tira a mulher lá de baixo e assume para ela um lugar de respeito, de reconhecimento de tudo aquilo que ela é e que pode fazer, como nós vamos provar isso para frente. Então, queridos, esse mundo contemporâneo hoje este mundo contemporâneo hoje deve então viabilizar no modelo de Jesus, no modelo de Paulo, as possibilidades da mulher desenvolver os seus dons, habilidades e ministério. Interessante que você percebe que depois da teologia do final do Apocalipse, após o Apocalipse, nós encontramos que se chama teologia patrística, né, de patriarcal, de padre, lá do homem masculino. E eu não estou dizendo que estava errado, não estou dizendo que... Era o contexto, era totalmente natural que isso acontecesse. Devemos constatar, então, que as fontes não nos falam de mulheres nos grêmios dirigentes do cristianismo antigo. Verdade, aparentemente. Ao contrário, 1 Timóteo 2,12 é contundente quando diz que a mulher não pode ensinar. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade. Mas vamos ver mais para frente o que significa este texto no seu contexto. Porque aqui é que o contexto para muitos não vale. Vale para outros textos, vale para outras situações, mas o contexto cultural vale para outras questões. Mas neste texto, será que é isso mesmo? Que a mulher não ensine, que não exerça autoridade. Mas por que está dizendo Paulo estas coisas? Espere nos próximos, por isso que é importante você assinar o nosso canal e esperar semanalmente ou cada 5 dias, 7 dias, semanalmente, com certeza você vai ter um vídeo a respeito. Devemos nos perguntar, então, essa proibição que se expressa, por que ela existe? Então, o que nós vemos até hoje é que nossos estudos, nossa exegese, e eu vejo e eu creio de que, lamentavelmente, no nosso seminário nos ensinaram muitas doutrinas denominacionais, porque eu estudei numa faculdade denominacional, mas não nos deram as ferramentas suficientes para conhecer o mundo social e histórico e nós aprendermos a fazer teologia. A exposição da história do cristianismo primitivo, por via de regra, sempre foi ligada aos missionários, aquilo que o homem procurava provar. E os dirigentes da igreja foram apresentados como sendo aquele liderazgo que exercia uma função de domínio, mas não as mulheres, como se elas não existissem, como se elas não tivessem um liderazgo também. E vamos ver alguns textos, como Romanos capítulo 16, 7, onde lemos que Paulo diz: saudai ao Adrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, e nós vamos ver esse texto mais tarde, os quais são notáveis entre os apóstolos, e Júnia é uma mulher. E estavam em Cristo antes de mim. O apóstolo vê estas mulheres, por exemplo, Romanos capítulo 16, onde se fala da diaconisa Febe. Diaconisa era uma líder, era o líder. Mas o que as nossas traduções trazem, nem todas trazem a palavra diaconisa, que era uma liderança.
ou diáconos também, vem a palavra diáconos. O diácono no homem é traduzido como diáconos. Mas quando é mulher, é traduzido de outra forma, como esposa, ou como mulher, como companheira, enfim. E outros textos também, por exemplo, presbíteros. Presbítero em muitas traduções, mas também tem a palavra presbíteras, que é traduzida por viúvas, ou por anciãs. Enfim, você pode ver, então, como nossa formação cultural nos ajuda também a traduzir nossa Bíblia a nosso entendimento, que favorece a nossa liderança. Outro aspecto que deve ser considerado quando se fala em androcentrismo, ou o homem como centro da exegese, do estudo neotestamentário, é o fato de que conceitos como santos, eleitos, irmãos, filhos, são considerados designativos para todos os membros. Para todos os membros da comunidade, portanto também para as mulheres, mesmo que os conceitos sejam masculinos. Então veja bem a coerência que nós devemos ter numa tradução. Eu poderia tomar exemplo Mateus 28, 18, quando diz ali haviam só apóstolos, só homens, e ele disse, vão e façam discípulos. Então o homem somente tem que fazer discípulos, a mulher não. Mas nós ensinamos hoje que a mulher tem que fazer discípulas. Vocês entendem como a nossa formação cultural influencia nas traduções, nas interpretações? O Novo Testamento é androcêntrico, sim, os relatos do Novo Testamento são pregação engajada, testemunho cristão. Ao fazer as pregações, a sua pregação, melhor dito, o Novo Testamento, ou os autores neotestamentários selecionaram o material de que dispunham. Optaram por tradições e elaboraram suas relações tendo em vista intenções teológicas e práticas. Eles, escritores, estavam dentro de um contexto cultural, onde o homem era o centro. É evidente que tem que ser tratado o homem na sua, vamos dizer, expressão, na sua autoridade, no seu alcance, no seu domínio. Mas isso jamais veio significar que a mulher venha tomar um lugar que não seja semelhante ao do homem na obra do Senhor. Se eu optar por não aceitar mulheres pastoras, eu deveria não aceitar uma série de outros eventos, situações também. Por isso que nós entendemos, e vamos explicando mais para frente, nos próximos vídeos, o que significa então esta nova criação, ou neste novo mundo, esta nova criação de Deus. Quando você toma 2 Coríntios 5,17, se fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura. A tradução correta é nova criação. Por que criação? Porque estávamos em Adão e agora estamos em Cristo. As leis de Adão, no sentido de relacionamento comunitário em Adão, não servem para nosso relacionamento comunitário em Cristo. São duas sociedades diferentes. Falamos muito que estamos em Cristo, que somos uma nova criação, mas usamos as leis, as regras, de onde? Do velho mundo, do velho Adão. Lembremos que os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, foram redigidos no final, ou depois do ano 50, 70 até. Então já podemos supor de que contenha muitas informações a respeito da igreja antiga, que muitas tradições se tenham perdido, e temos que buscá-las através da história da igreja, e é isso que vamos tentar fazer. Bem, nós vamos ver alguns textos bíblicos, como as discípulas de Jesus, as testemunhas da ressurreição, as mulheres que lideraram
Mas nós não queremos alongar demais este texto, mas deixo para vocês, então, estas informações sobre o contexto, lembrando, e se você puder voltar este vídeo, gostasse, lembrando como era o tempo do cristianismo primitivo. Qual era o valor da mulher? Lembro que Moisés, ao entregar a lei, é o texto que diz: não cobiçarás o animal do teu próximo, a casa do teu próximo, as coisas do teu próximo. E ele coloca a mulher como sendo um objeto. Será que a mulher não pode cobiçar, então? Ou será que pode cobiçar, já que ali não aparece que a mulher não pode cobiçar? Você vê como que nós devemos ser mais justos e mais piedosos nas interpretações, e mais equilibrados nas interpretações dos textos bíblicos. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, que vamos ver alguns textos bíblicos, e eu espero que você assine nosso canal. E vamos continuar. E manda a tua pergunta, é importante para mim saber qual é a sua dúvida, e eu pretendo sanar essa dúvida. E se não consigo, eu direi: olha, não tenho resposta. Não vou inventar uma resposta sem base, sem uma base bíblica, histórica, teológica, acadêmica. Conta comigo. Vamos continuar nos nossos estudos. Um grande abraço. E se você quer fazer um Pix, faz, para ajudar na nossa extensão do ensino gratuito através destes vídeos aqui no YouTube. E assina nosso canal e espalhe esta novidade para você assim me ajudar a alcançar os 1000 assinantes no nosso canal ainda este ano. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica na graça e na paz do Senhor Jesus.